Olá, o nosso grupo ele vai falar acerca da produção industrial do papel e ele é composto por Breno, Iago, Jefferson, João, Naira, Thaís e Walter. Com o passar do tempo até a atualidade, nós temos uma tendência muito grande a confiabilidades em documentos digitais, livros digitais e até mesmo o dinheiro digital. Mas até que essas práticas se consolidem efetivamente no mercado, o papel ele permanece e ainda será muito utilizado. Dessa forma, e apesar da crescente onda tecnológica que vivemos, a indústria de papel ainda é sobressalente e permanecerá em ascensão por mais algum tempo. Nesse tópico abordaremos a introdução da produção industrial do papel, seguida do seu fluxograma de processo. Finalizado o tempo de espera após o plantio, o processo de produção industrial ele começa a partir da colheita, onde as árvores colhidas elas sofrem um processo chamado de descascamento e em seguida são transportadas para a indústria, onde lá elas vão ser cortadas em pedaços menores chamados de cavacos. A separação dos cavacos ela é feita através de uma série de peneiras e em seguida é levado para o processo chamado polpeamento. Esse processo ele é responsável por separar a lignina das fibras da celulose e Kraft é o nome do processo mais comum para separar a lignina da celulose, onde é feito através da adição de vapor de soda cáustica. E os principais produtos dessa etapa de processo seriam a celulose marrom e o licor negro, que seria a lignina da separação da celulose da madeira, mais aditivos químicos. Após o polpeamento, haverão várias subetapas e vamos resumir elas em depuração, deslignificação e branqueamento, onde suas funções serão, respectivamente, eliminar resíduos de licor negro, fazendo a lavagem da polpa com a água. Em seguida, ocorrerá o pré-branqueamento através do uso de oxigênio puro e, após esse processo, o branqueamento através da utilização de compostos de cloro. E por último, depois de seca, as folhas de celulose elas são cortadas e organizadas em fardos, facilitando seu transporte. Dessa forma, dois fatores também são muito importantes para o transporte de mercadorias e o mercado econômico. Esses fatores seriam a localização da indústria com fácil acesso a estradas estaduais e nacionais principais, a fim de facilitar o recebimento da matéria-prima e movimentar o mercado interno, bem como portos, que pela grande afinidade dos produtos de papel e celulose com o mercado de exportação. A seguir, temos um fluxograma um pouco mais detalhado do processo. A principal matéria-prima para a produção de papel são os troncos de madeira. As toras de eucalipto saem da floresta direto para fábricas já limpas e cortadas em um tamanho específico. Os pequenos galhos e cascas são deixados no solo para reposição natural de nutrientes. Com a ajuda de um guindaste, as toras são depositadas em um grande recipiente e lavadas para que possíveis resíduos de casca ou outros materiais sejam retirados. Por uma esteira, a madeira lavada é encaminhada a um enorme picador que a transforma em cavacos. Em seguida, os cavacos são levados por uma esteira até o digestor, espécie de panela de pressão, onde a madeira passa por um processo de cozimento. No digestor, os cavacos são cozidos por 5 a 6 horas. É nessa etapa que a lignina, molécula que une as fibras da madeira e a torna rígida, é separada da celulose marrom, o principal ingrediente do papel. Isso é feito com o uso de vapor e adição de elementos químicos, como, por exemplo, a soda cáustica. A lignina não é usada para fabricar o papel, mas se transforma em um licor negro que pode ser utilizado pela indústria para queima, gerando energia em forma de vapor. Agora vamos falar um pouco sobre a extração da celulose ou pulpação. Como mencionado anteriormente, a madeira é uma matéria-prima constituída por fibras de celulose, que se encontram misturadas com a hemicelulose, a lignina e extrativos. E para a formação da folha do papel, são usadas essencialmente as fibras de celulose, sendo necessário o uso de energia mecânica ou química para separá-las dos demais constituintes e formar uma massa celulósica denominada polpa. E deve salientar-se que a qualidade do papel ela vai depender do tamanho das fibras de celulose, que é uma característica da espécie vegetal utilizada como matéria-prima,
bem como o grau de pureza da polpa, que depende do processo utilizado para a polpação. Assim, o processo a ser utilizado é determinado pelo tipo de papel que se deseja obter. A seguir vão ser discutidos alguns tipos de polpação. O processo de polpação mecânica é usado para madeiras moles, como os pinheiros dos gêneros Pinus e Abies. Nesse processo, os cavacos eles são moídos em água quente para facilitar o desfibramento e permitir a flutuação das fibras. E também pode ser utilizado o vapor saturado a uma temperatura de 120 a 140 graus Celsius para impregnar esses cavacos e encaminhá-los a desfibriladores de disco. E por não haver uma remoção total da lignina e de demais extrativos nesse processo, o papel obtido é fraco, tornando-se quebradiço e amarelado em pouco tempo. No entanto, esse processo é o mais barato, o que o torna ideal para a confecção de impressos baratos e que não demandam uma alta durabilidade, como é o caso da produção de jornais. E para serem obtidos papéis de uma qualidade um pouco superior, pode-se também realizar um tratamento químico prévio. Para isso, os cavacos de madeira eles são digeridos em uma solução de sulfeto de sódio tamponada com carbonato de sódio a uma pressão de 6,8 a 10,9 atm, a uma temperatura que varia de 160 a 182 graus Celsius por um período de 1 hora. E em seguida, realiza-se um processo mecânico de moagem similar ao descrito anteriormente. Daí obtém-se uma polpa de celulose com uma resistência mediana e é muito utilizada para a produção de papel ondulado, papel jornal, papel de impressão e papel absorvente. O processo de polpação química é o mais utilizado na indústria de celulose e papel, pois promove a remoção total da lignina das fibras de celulose e são obtidas fibras mais longas. Esse processo ele pode ocorrer em dois meios, alcalino e ácido. No processo de polpação alcalina, também denominado de Craft, os cavacos de madeiras eles são digeridos em uma solução química sob uma pressão de 6,8 a 9,2 atm. A temperatura ela varia de 170 a 177 durante o período de 2 a 5 horas e podendo ser aplicado a uma grande variedade de espécies de madeira. E nesse processo ocorre a remoção da lignina sem a degradação ou remoção da celulose, o que torna a polpa obtida de elevada resistência. A solução química utilizada no processo de digestão, denominado licor de cozimento ou licor branco, consiste numa solução aquosa de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, com um pH entre 13 e 14. Os componentes ativos do licor são os íons hidróxido e hidrosulfeto aquoso, obtidos pela dissociação do hidróxido de sódio com o sulfeto de sódio quando dissolvido em água, de acordo com a equação abaixo. Os íons hidrosulfeto reagem seletivamente com a lignina, promovendo a quebra de sua cadeia e preservando as moléculas de celulose. Já os íons hidróxidos, eles apresentam seletividade dependente da temperatura, promovendo a hidrólise da lignina, das hemiceluloses e da celulose, sendo que a reação com esta última ocorre em uma menor escala. Assim, a temperatura e a concentração do licor branco eles devem ser ajustados de forma a promover a obtenção de um cozimento ou polpação ideal, retirando uma maior quantidade de lignina sem degradar as fibras de celulose da polpa. Após a reação, os produtos de hidrólise da lignina e das hemiceluloses, assim como os extratíveis, eles permanecem em solução, formando o que é denominado de licor negro. A polpa da celulose obtida ela é muito utilizada na produção de papéis bastante resistentes, como sacos para cimento, chapas onduladas, papelões usados em caixas, dentre outros. Já no processo químico de polpação em meio ácido, também denominado de processos ao sulfito, os cavacos de madeiras eles são digeridos em uma mistura de ácido sulfuroso e íons bisulfito, a uma pressão de 6,1 a 7,5 atm, a uma temperatura que varia de 125 a 160 graus Celsius, por um período de 6 a 12 horas. E a polpa obtida nesse processo ela é muito utilizada para a produção de papéis brancos, os quais são utilizados para a produção de livros, papéis para uso sanitário, dentre outros. A etapa de branqueamento da celulose consiste em tornar a fibra celulose em seu estado natural de alvura, ou seja, cor branca, e dessa forma
ocorre a remoção da lignina, que é justamente responsável pela cor escura da polpa. Este processo de branqueamento objetiva então a remoção da lignina e a produção de uma celulose mais pura e, dessa forma, uma alvura elevada do produto final. Este processo é controlado a partir da dosagem de viscosidade e avaliação do número kappa. Ainda pode-se realizar o controle avaliando o nível de alvura, né? Ao lado temos uma figura que mostra o material após cada etapa de branqueamento, mostrando exatamente qual foi o insumo utilizado, né, o composto, para realizar este branqueamento. Abaixo temos os estágios e a sequência utilizada para o branqueamento da celulose. Temos a cloração, a extração alcalina, a hipocloração, adição de dióxido de cloro, peróxido, oxigênio, ozônio, a extração oxidativa, que utiliza uma base e o oxigênio, e a extração alcalina, que utiliza a base e o peróxido de hidrogênio. Além disso, estes estágios podem ser adicionados ao branqueamento de forma sequencial, ou seja, podemos utilizar como sequência a cloração, a extração alcalina e a hipocloração, para você atingir, por exemplo, uma alvura de 75%. Quando você quer já uma alvura muito maior, entre 80% e 85%, você pode usar uma das sequências informadas abaixo, como, por exemplo, cloração, hipocloração, extração alcalina e depois, novamente, hipocloração. Para termos uma ideia melhor da quantidade de insumos utilizados no processo de branqueamento da celulose, tomamos como exemplo 1 tonelada de celulose seca. Para realizar o branqueamento desta, utiliza-se em torno de 15 a 20 kg de cloro gasoso, de 15 a 25 kg de soda cáustica, 5 a 8 kg de dióxido de cloro, 4 a 6 kg de peróxido de hidrogênio e entre 16 e 24 kg de oxigênio. Posteriormente, a pasta de celulose ela é encaminhada para a etapa de depuração, na qual são eliminadas impurezas. Essa etapa também pode anteceder a etapa de branqueamento. Aí convém melhor o que a empresa decidir, a indústria decidir. Depois a polpa é concentrada e armazenada em torres para ser encaminhada para a fabricação do papel. A etapa de refinação, ou também chamada de refino, é o tratamento mecânico dado às fibras em suspensão, visando melhorar as condições de ligações entre elas para a produção de papel com as características desejadas, pois as fibras vindo da polpação não apresentam características de ligação suficiente para permitir adequado desempenho e resistência ao papel. O processo do refino é uma operação chave na fabricação de papel, no que se refere ao tratamento mecânico da fibra, uma vez que é nesta etapa que se trabalha mecanicamente a fibra, com o objetivo de desenvolver propriedades requeridas pelo produto final, com o menor consumo de energia possível, tais como resistência mecânica, opacidade, porosidade, bulk, índice de retenção de água e drenabilidade. E na figura abaixo, é possível observar a estrutura do papel compactada e estruturada, devido ao colapsamento e ligação entre as fibras. Essa ligação garante as características físicas do papel. Aí em uma figura está mostrando a polpa não refinada e na outra já mostra a polpa refinada. Existem refinadores em batelada e contínuos. Os refinadores em batelada hoje são pouco utilizados industrialmente, mas ainda comuns em ateliês de papel artesanal. Eles são conhecidos como holandesas, assim apresentados na figura abaixo. Aqui a gente vê 3 etapas. Na primeira a gente vê as fibras sendo colocadas na holandesa. Na segunda a gente vê o detalhe do moinho no interior da cuba da holandesa. E na terceira a gente vê a pasta refinada com as fibras desagregadas. Então, após mostrar como eram as holandesas, agora eu vou explicar mais ou menos como ocorre o processo, utilizando este equipamento. Eles são constituídos por uma cuba circular ou oval e um moinho de facas. A polpa é colocada na cuba com água e fica circulando devido ao movimento do moinho.
Quando a pasta passa pelo moinho, as fibras são desagregadas, desfibriladas e cortadas. Entretanto, atualmente, como eu disse, as holandesas estão praticamente extintas, elas quase não estão tendo uso industrial, devido ao seu alto custo de energia e à falta de uniformidade na massa resultante. Esses fatores levaram as fábricas a substituírem as holandesas por equipamentos contínuos de refinação. Nos refinadores contínuos, que são os mais utilizados nas indústrias, uma suspensão aquosa da polpa é bombeada em um equipamento formado por 2 cones concêntricos ou 2 discos paralelos. Tanto os cones quanto os discos possuem pequenas facas na sua superfície, promovendo a desagregação, o desfilamento e o corte das fibras de celulose com elevada eficiência e curto tempo. Nesta etapa, o objetivo é reduzir o teor de umidade da polpa de celulose. Na linha de secagem, a polpa passa pela seção de formação e sistema de pressagem, chegando ao túnel secador com um teor seco de aproximadamente 55%. Neste túnel, acontece a troca de calor com ar quente dos soprados, finalizando a secagem com teor seco de aproximadamente 90%. Aqui temos o processo de secagem. Temos aí a figura esquemática de como se dá esse processo. Estamos vendo ali a torre de massa, a mesa formadora, as prensas, o secador, que é onde realmente essa umidade dessa celulose ela se evapora. Aí na frente a cortadeira e mais à frente o enfardamento, né? Onde a celulose ela é enfardada. Vantagem na secagem da celulose. A celulose é um produto de exportação no Brasil. Como os fatores do frete são pagos em cima do peso, do volume desse material a ser exportado, né, que se coloca dentro do navio, então se você tem essa celulose com maior teor de umidade, se tem ali uma maior massa, um maior peso, né, que vai ser exportado para fora, às vezes até mesmo aumentando o seu volume, porque uma vez que você seca essa celulose, se também consegue prensar mais, consegue botar uma densidade maior, ou seja, você consegue em menos volume botar mais celulose. Isso é uma grande vantagem, porque se num navio, por exemplo, que vai exportar celulose, você colocaria lá, sei lá, por exemplo, X toneladas, você fazendo esse processo de secagem, talvez você conseguiria 2x, 1,5x, entendeu? Então essa é a grande vantagem. É questão de custo-benefício. É por isso que se utiliza desse processo de secagem. Tipos de papel. Dentre outra infinidade de tipos de papel que muitos de vocês conhecem, eu vou citar só alguns aqui, porque senão a gente vai passar o dia todo aqui falando só dos tipos de papéis, que são muitos, entendeu? Então temos aqui papel seda, papel cartão, papel higiênico, papel fotocopiador, papel manteiga, offset, A4. Curiosidades. Papel, símbolo do desenvolvimento. Por que eu botei essa frase, símbolo do desenvolvimento? Nos tempos modernos aí, né, em pleno século XXI, muitos ainda acreditam que com essa nova era da tecnologia, WhatsApp, e-mail e etc., que o consumo de papel mundial vai se diminuir, ou tende a diminuir. Na verdade, é uma meia-verdade, talvez até uma quase inverdade. Por que eu falo isso? Porque a grande parte, a maioria do papel consumido mundialmente não é referenciado a esse tipo de papel. Papel A4, papel de caderno, enfim. A maior parte do papel usado mundialmente é papel para limpeza, por incrível que pareça. É papel higiênico, é papel guardanapo, é papel que fabrica absorvente.
Então, digamos assim, quanto mais desenvolvido for um país, maior é o seu consumo de papel para limpeza. Então, é por isso que ele se torna até um símbolo, a questão do papel. Agora eu vou falar sobre as projeções econômicas para a indústria da celulose no mundo. A indústria da celulose em âmbito mundial vem crescendo e tem projeções para crescer ainda mais nos próximos anos. Como visto, como mostrado pela revista Fortune Business Insights, em 2018 o mercado da indústria da celulose, os players da celulose ao redor do mundo tinham um valor de mercado de 219,53 bilhões de dólares. E a projeção é que até 2026 o valor desse mercado atinja 305,08 bilhões de dólares. E nessa imagem a gente pode ver o crescimento do mercado em âmbito dos Estados Unidos, que a projeção até 2026 também é de crescimento. Era de se esperar que a indústria da celulose sofresse quedas com o passar do tempo, com a diminuição da utilização do papel por si só. Só que, como a gente vê, não vem crescendo, como tem projeções de crescimento. E isso se deve a outros tipos de aplicação, novos tipos de aplicação e melhorias funcionais na celulose como material e sua aplicação nos outros setores da indústria, seja para embalagem, seja para consumo, seja para remédio. A pesquisa das outras indústrias para substituir alguns dos seus produtos ou até mesmo criar novos produtos a partir da celulose vem crescendo e vem se desenvolvendo. Um dos usos principais da celulose no mundo é a utilização da polpa como papel e materiais fofos, como papel higiênico e fralda. E um outro tipo, que é o que vem crescendo, não deixando a celulose cair em desuso, é a utilização deles nos produtos finais, como fibras de celulose, ésteres de celulose, éteres de celulose e celulose microcristalina, que foi o que impulsionou, né, por novas tecnologias de fabricação, reciclagem e a abrangência, como eu disse, desse último com uso final. Aí nesse gráfico de pizza a gente consegue ver a divisão do uso da celulose nos diversos setores da aplicação dela. Agora eu vou falar um pouco de como é o mercado da indústria da celulose no Brasil. Ao lado, a gente consegue ver na imagem os principais players da indústria da celulose no Brasil. E nesse gráfico de barras, a gente consegue ver a receita líquida em relação a 2018 de cada player desse no Brasil. Segundo dados gerados pelo IBA, em 2015 a produção nacional de celulose chegava a 17,4 milhões de toneladas e como no mundo vem crescendo, e em 2017 conseguiu atingir 19,5 milhões de toneladas. E o preço da celulose de fibra curta, BHKP, cresceu no Brasil também, da mesma forma como cresceu a produção, ou seja, o produto se valorizou. Desde dezembro de 2016, valia 655 dólares por tonelada, e agora em junho de 2018, que vale 1.050 dólares por tonelada. Aí se vocês fizerem as contas, né, no final, a receita geral dá um valor muito grande, cerca de 20 bilhões de dólares.